Boa tarde novamente, né, a todos e a todas. Sejam bem-vindos à mesa redonda Amor e Natureza, das multiformas do sentir, do primeiro Amolite, né, o primeiro Congresso Nacional sobre os Amores Literários, das imagens ancestrais aos avatares da contemporaneidade. Congresso esse realizado pelo LIGEPSE, o Grupo de Pesquisa em Literatura, Gênero e Psicanálise. E nesta mesa nós teremos, né, ao decorrer das ministrações, falas, né, sobre a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e após isso o Lavoura Arcaica, né, do Raduan Nassar, e finalizando aí um conto, né, da Clarice Lispector, O Búfalo, tá bom? Tem alguns avisos para vocês, antes de começarmos. As perguntas sobre as obras, sobre as ministrações, né, devem ser feitas via chat, e serão respondidas via chat também, né? O caso, para não ficar também muito maçante, vamos dizer assim, né? Mas quem quiser ficar ao final aí das três para realmente, né, falar sobre, pode ficar à vontade. Mas ao decorrer das apresentações serão respondidas via chat mesmo as perguntas, e feitas também, né? A lista de frequência ela será enviada também pelo chat ao término das três ministrações, o formulário, né, o link eu vou pôr para vocês. E eu vou pedir encarecidamente que todos permaneçam com seus microfones desligados durante as exposições para a gente evitar aí microfonia ou interferência, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Eu vou passar aí a minha palavra para Elisama Araújo. Muito obrigada, Brenda. Boa tarde a todas, todos e todos. É com muita alegria que a gente começa a nossa mesa redonda do primeiro Congresso Nacional de Amores Literários. Eu vou fazer a apresentação do meu slide, tá, gente? Daí vocês me digam se vocês estão assistindo, se vocês estão conseguindo ter acesso. Olha, a sala tá começando a aparecer mais gente, que coisa boa. Que coisa boa, que coisa boa. Então, vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim, Eli. Obrigada, Brenda. Como a Brenda falou, eu vou tratar hoje sobre a obra Vidas Secas e mais necessariamente um conto que deu origem ao romance. O título da minha apresentação é Vidas Secas, uma obra de vidas zoomórficas e antropomórficas. Eu vou tratar um pouco também sobre o Graciliano, que era, que é que era romancista, cronista, jornalístico e político, né? A obra mais reconhecida dele é A Vida Seca, mas ele também conta com outros romances e eu também gostaria mesmo de falar um pouco sobre o romance dele, São Bernardo, que é de uma narrativa que também trata sobre o sertão e o Nordeste. Então, meu conto ao romance. Como eu contei, né, o conto que deu origem à obra Vidas Secas foi, e no romance torna um capítulo, mas o primeiro conto do livro, o primeiro capítulo escrito, foi Baleia. É uma das personagens que Graciliano traz em todo o romance. Ele fala um pouco sobre a baleia como um personagem muito próximo do que é
do que se sente os seres humanos. Ele traz a baleia com um fluxo de pensamento. Ela pensa, ela sente, ela age como os filhos do casal, tinha a Vitória e Fabiano, e ela vem também para colocar para trazer um pouco desse processo que eu comecei a falar, né? De zoomorfismo e antropomorfismo. Que, no caso, o zoomorfismo, ele se estabelece a partir nas obras literárias. Ela é uma técnica que vai fazer com que os seres humanos, os intitulados dentro dos romances da literatura, os seres humanos sendo como pessoas com características animalescas, né? Então, ele trabalha isso com o Fabiano. O Fabiano, ele, em vários momentos do livro, do romance, ele se coloca como um bicho. Ele repete aquilo para ele. Você é um bicho, Fabiano, você é um bicho. E dentro dessas colocações que ele faz, ele não tem a ideia desse processo, dessa técnica, né? Porque o livro é todo escrito em terceira pessoa. Então, o autor, ele faz o domínio dessas técnicas de morfismo para estabelecer o contexto de como Fabiano e a sua família, eles passam por todo esse processo. Aí tem a Vitória, ela já não vem nesse processo, porque ela já conta com um pouco mais ela conta com um pouco mais de letramento. Assim, a Vitória, ela faz contas, ela sabe fazer contas, ela sabe ler, enquanto o Fabiano não. O Fabiano, ele não sabe ler, ele não sabe fazer contas, e aí ele se compara aos animais exatamente por essa questão mais primitiva que ele tem, de ser alguém que não se acha socialmente. A parte também do contexto social que ele passa, que é da seca, que é, é também um personagem muito vívido dentro do romance, que faz também toda a diferença. Mas aí, voltando para a ideia do zoomorfismo, que é o meu principal alvo dentro da palestra, é que Fabiano, ele faz uso desses instintos mais animalescos para poder sobreviver. É da sobrevivência dele. Ele vai se colocar dessa forma para tentar sobreviver. E acaba que aquela família de retinentes, né, também passa por esse processo, porque eles fazem o uso de várias, esteticamente, o autor faz o uso de signos e de imagens que retratam muito desse sentido do que os animais poderiam sentir. E aí é como ele coloca numa das cartas para a esposa dele, que ele vai contar sobre o texto que ele escreve sobre baleia, e aí ele coloca: escrevi um conto sobre a morte de uma cachorra, um troço difícil, como você vê. Procurei adivinhar o que se passa na alma de uma cachorra. E é engraçado que nessa carta ele vai fazer várias afirmações, e vários questionamentos sobre isso. Ele vai perguntar se por exemplo, cachorra tem alma. Aí logo em seguida ele diz que ele não liga se ela tem alma. Nessa mesma carta, ele coloca que é muito difícil você. Ele coloca como se é estudar, né, um ser vivo como uma cachorra. Mas ele trabalha muito mais a ideia a técnica que ele utiliza muito com baleia, é o contrário da técnica que ele utiliza com o Fabiano.
Fabiano, ele utiliza o zoomorfismo. Em baleia, com baleia, ele utiliza da técnica do antropomorfismo, que é a ideia de que os seres, e aí ele pode colocar uma planta, pode colocar, ele poderia, né, dentro da teoria da técnica que ele utiliza, ele poderia colocar alguns signos que não são seres humanos, para terem características de seres humanos. No caso, são sentimentos, são fluxos de pensamento. Ele acaba criando muito em baleia fluxos de pensamentos. E aí, com isso, ele trata de uma forma de amor, quando ele coloca baleia com esses fluxos de pensamento e esses sentimentos que ela vai ter, ele acaba, ele acaba fazendo, ele acaba demonstrando um sentimento de baleia. Ele utiliza dessa técnica para fazer com que baleia sinta pelos seres humanos que convivem com ela. No caso, são famílias de retirantes. Fabiano, tem a Vitória, o filho mais novo e o filho mais velho. E é engraçado porque o romance, ele está tão em volta desse zoomorfismo, do antropomorfismo, que está tão enraizado nisso, que, por exemplo, os filhos do casal, Fabiano e sim a Vitória, se intitulam dentro do romance como o filho mais novo e o filho mais velho. Eles não têm nomes, mas Baleia é uma cadela que passa por um processo de emagrecimento, e até curioso ele brincar com a ideia de um animal aquático, de um animal aquático, mesmo no todo o contexto da seca. É até um irônico que ele faz, né? A ideia de baleia na seca, né? E aí, percebam que, por exemplo, para ele intitular baleia, ele vai levar em consideração esses sentidos de seca e também de ironia, está tão presente que ele faz uma cadela se transformar em um animal aquático, né? Um animal terrestre e um animal aquático. E mais do que isso, ele também traz esse processo de antropomorfismo, que eu vou insistir muito nesses dois termos dentro da apresentação. E ele traz muito esse processo de baleia, muito característico com os filhos de Fabiano, que eles vão. Até algumas passagens do texto que eu queria ler para vocês aqui é assim. Ela, baleia, era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três, o filho mais velho, o filho mais novo e baleia. Para bem dizer que não se diferenciavam, rebolavam na areia do rio, no estrume fofo que ia subindo. E aí, assim, eles brincavam juntos e também tem uma cena muito forte, é quando, como eu coloquei, né, Fabiano dentro desse processo de zoomorfismo, ele vai cometer algumas questões que o instinto dele faz com que ele faça aquilo. No caso, que é quando ele é preso pelo soldado amarelo, ele simplesmente se deixou levar por uma condição de instintiva. Ele se sentiu ameaçado, logo ele ataca. E, por exemplo, quando ele faz isso, ele demonstra muito desse caráter instintivo, de que até um tempo atrás era bem mais reconhecido só nos animais. Mas a literatura pode trazer isso para a gente, né? A literatura ela é tão genial. Graciliano, ao escrever Vidas Secas, e mais necessariamente Baleia, ele tem uma genialidade fora do comum, porque ele vai fazer esse uso para poder dizer, ó, os animais, eles têm instintos, os seres humanos também. E em toda a obra, o que é mais característico dentro desses instintos
que acontecem é que Baleia, ela, quando, quando ela é sacrificada por Fabiano, ela faz o inverso do que Fabiano faz com o Soldado Amarelo. Ele, ela não o ataca quando ela se sente ameaçada por ele. Ela reconhece aquilo como uma situação que ela simplesmente não poderia atacar Fabiano, porque Fabiano era da família dela. Ela reconhece Fabiano como familiar dela, então ela não poderia atacá-lo. Mesmo ela se sentindo atacada, ela se sente atacada e ela se sente machucada por ele. Mas, em contrapartida, ela não faria nada para machucar ele. E tem também uma cena que é muito curiosa dentro da obra de Vidas Secas, é que ela, quando ela ela está na mesma situação de miséria que os da família de Fabiano, ela está na mesma situação porque ela é parte daquela família. Então, ela sente a necessidade de cuidar tanto daquela família e quando ela caça, quando ela encontra um PA na relva, ela, em vez de comer sozinha, ela leva para a família. Quando ela leva para a família, ela é beijada na boca assim, a Vitória. E aí, a cena, essa cena é um pouco, para mim, é um pouco forte. É, é Baleia com o PA na boca, a boca toda ensanguentada por conta do PA. E sim, a Vitória naquela ideia de não fazer desperdício, né, porque ele já vive um contexto de miséria, ela beija a boca de Baleia cheia de sangue e se aproveita desse sangue para também se sentir mais alimentada. Aí, assim, também tem a minha Vidas Secas. Eu poderia passar 3, 4 horas falando de Vidas Secas, porque é uma obra que tem muitos aspectos a serem abordados. Como eu falei, né? Fabiano, ele se sente muito coagido com relação ao Soldado Amarelo, que é o representante do poder público. Então, quando ele se sente dessa forma, ele se sente ainda mais animalesco, né? Então, ele passa a seguir muito mais os instintos dele, porque, por exemplo, com assim, a Vitória e com os filhos, ele não tem nenhum processo zoomórfico. É um processo muito humano que ele passa com os outros seres humanos que estão perto dele, que no caso tem a Vitória e os filhos. Mas, por exemplo, quando ele tá no cavalo, quando ele tá com baleia, ele se sente muito animal. Ele se faz de animal, como eu também já citei, né? Ele comenta sobre ele ser um bicho. Então, assim, ele reconhece tanto esse caráter instintivo dele que ele não se nega a vivenciar essa dura realidade que ele passa a partir do instinto de sobrevivência. Né? Ele vai tentar de tudo para sobreviver. E ele, para garantir a sobrevivência dele, para garantir a sobrevivência da sua família. Aí, o que é mais curioso é que quando ele ele vai fazer o sacrifício de Baleia, porque Baleia está muito doente, por falta de cuidados e por falta é, é, o narrador ele não coloca, mas para mim é uma ideia muito clara que ela também adoece muito por falta de uma higienização. Eles não tinham nem o que comer, então a higiene deles era algo muito complicado de ser feita, né?
É tanto que tem uma cena no romance que, que ele faz uso baleia fica, né, naquela de rolar no estrume, de rolar na lama, os filhos também, e ele não fala sobre como eles faziam para se limpar. Mas baleia, para fugir das moscas, ela se roçava na lama. Então, eles têm muito essa ligação precária com o cenário que o narrador ele coloca essa precariedade dentro de uma plataforma que faz com que o ser humano ele sobreviva feito animais. E a baleia, ela morre sendo, sendo muito mais humana do que os outros seres do romance. E aí, assim, ela também passa. E eles estão, quando eles param numa fazenda, que ele vai começar a trabalhar para um fazendeiro, ele jura que vai começar a ter uma vida diferente. Tudo que acontece dentro da trama faz com que ele continue insistindo na ideia de ser um bicho, porque o fazendeiro ele também trata Fabiano como um animal de carga e de trabalho, que está ali para satisfazer, tá ali para fazer o trabalho da fazenda. Ele ele não reconhece Fabiano enquanto um homem trabalhador, ele reconhece Fabiano como um animal trabalhador. E aí ele carrega o Fabiano durante todo o romance, ele vai trabalhar, ele vai fazer uso, ele quase não fala, mas quando ele fala, ele se refere muito a ele como um bicho. Então, isso é reflexo de como a sociedade faz com que ele se intitule dessa forma. A sociedade, o social que eu estou me referindo é exatamente essas pessoas que fazem parte do romance. É o fazendeiro, é o soldado amarelo, é o boladeiro, o bolandeiro, que é alguém para ele extremamente letrado. Então, ele não consegue fazer uso daquelas palavras que o bolandeiro ele faz, então ele se sente inferiorizado. Dentro desse processo de inferiorização que ele passa, ele vai se afirmar enquanto um animal inferior, não um homem inferior, mas um animal. Então, o narrador, como eu já contei, né, o narrador em terceira pessoa vai fazer exatamente o uso dessas técnicas de, de linguagem para poder mostrar para o leitor que muitas vezes ele, ele nem queria estar fazendo aquilo, mas ele faz de uma forma, ele faz num domínio que é muito sensível, ele faz com um domínio muito sensível. Então, assim, eu, no texto da carta que eu li para vocês, pouco antes que Graciliano fazia para a esposa, também tem uma parte que ele diz que ele escreveu, depois de Baleia, a história, que, como eu também contei, Vidas Secas, ela começa de um conto de contos. E aí, quando ele faz a junção, se dá o romance. Então, ele diz que, na carta que escreveu para a esposa, ele fala que ele escreveu quatro, quatro, quatro histórias e eram personagens parados. E Baleia não, Baleia vem exatamente para dar esse movimento dentro da trama, porque ela faz parte de um processo de junção
desses aspectos de humanização, de animalização, de civilização até, porque ela vive dentro daquela comunidade muito inteira. É tanto que como eu também já citei a ideia do PA que ela traz para a família, ela poderia ter utilizado daquela caça para se alimentar e ela decide compartilhar aquilo com as pessoas que ela tem perto, que no caso a família ela se considera da família, né? Então, ela vai partilhar daquilo que ela conseguiu com a família. Então, assim, o autor, ele faz utilização dessa linguagem de forma muito poética também, porque é muito, ele cria as imagens a partir dessa linguagem que fazem com que você se solidarize com a baleia, com os retirantes, né? A família de retirantes, né? Então, ele faz muito uso disso. E aí, assim, exemplo no sentido psicológico desses personagens, é que, como eu já coloquei, né, Fabiano, ele vai se colocar como animal por conta da por conta dos aspectos sociais que ele se enquadra, né, que ele está predisposto, né, ele está ali, à mercê daquele contexto social. Então, quando ele se utiliza dessa linguagem para se dizer eu sou um bicho, você é um bi, ele também, Fabiano, assim como o narrador da história, ele também fala com ele em terceira pessoa. Ele faz, ele diz, você é um bicho, Fabiano, você é um bicho. A afirmar essa condição de ser inferior. E aí, assim, para finalizar a minha apresentação, né, eu trouxe uma leitura de Cândido sobre, a, sobre o romance, é muito concreto, porque quando é no fim do romance, depois que Baleia é assassinada e que a seca, a seca piora a situação desses retirantes, eles voltam, eles saem da fazenda e voltam a ser andarilhos, em busca de água, de algumas coisas. E aí, assim, eu vou passar um curta bem pequenininho, só pra gente visualizar um pouco dessas imagens que o autor cria dentro do romance. E aí, Cândido diz o seguinte: esse encontro do fim com o começo, como já foi observado, como um anel de ferro, em cujo círculo tem saída, se fecha a vida esmagada da pobre família de retirantes, agregados e retirantes, mostrando a poderosa visão social do Graciliano. Eu vou mostrar para vocês um curta bem rapidinho, tá? Vai ser bem rapidinho, bem rapidinho. E, eu não estou acompanhando o chat, mas se vocês quiserem abrir o áudio para falar alguma coisa, para comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu só vou colocar o curta a gente visualizar um pouco dessas imagens, desse imagético que é criado com vidas secas. E se vocês puderem me confirmar o áudio, mas deve estar feito, né?
Elisama, Oi. já tem áudio? Porque eu não estou conseguindo ouvir. Não? Não. Não tá ouvindo. Tá. Deixa eu tentar fazer de novo. Deixa eu tentar apresentar de novo. Tá, foi. Obrigada. Obrigada, Brenda. Então, eu trouxe essa animação para poder ilustrar para vocês um pouquinho do que é o Imagético que a obra propõe. Então, assim, a partir de agora, estou aberta a algumas dúvidas que vocês tiverem e eu posso passar a palavra para a Brenda agora, que vai falar da obra Lavoura Arcaica. Obrigada, Ellen. Só um minuto, pessoal, que eu vou fazer o compartilhamento aqui dos slides. Então, né, seguindo aqui, muito obrigada, Elisama. Perfeita explanação sobre a obra, né, focando muito bem aí no tema da nossa mesa, né, que é realmente o ambiente e as formas do sentir. Então, pessoal, eu vou deixar a minha câmera desligada porque a minha conexão está muito ruim hoje.
mas acho que vai dar para fazer uma apresentação legal para vocês. A minha parte, né, intitula-se aí Dando Voz ao Silenciado, a ecocrítica como um processo de reconhecimento e camuflagem do ser na obra Lavoura Arcaica, né? E nós vamos falar um pouco dessa ecocrítica daqui a pouquinho, tá? Para vocês entenderem um pouco. Falando aqui do romance, né? Que vai ser o primeiro romance do escritor Radwan Assar, que vai narrar aí a história de André, né, um jovem de 17 anos, do meio rural arcaico, que resolve aí abandonar a sua numerosa família. Algumas pessoas entrando. Ele resolve fazer esse desertar, né, a sua terra para ir refugiar-se numa casa interiorana, né, fugindo aí dessa vida asfixiante da lavoura que cercava ele e a família, da rigidez moral do discurso do pai e também de sua paixão incestuosa pela irmã Ana, né, que é a forma de amor que nós vamos falar hoje aqui. O incesto ocorrente aí na família. E é sobre essa ruptura familiar, né, por conta dessa relação amorosa entre irmãos, que eu irei falar aqui hoje, tá? Mas não só isso, mas também, né, como um ambiente natural, a lavoura aqui em específico vai favorecer para o desenvolver de toda a narrativa, né, e a criação também dos discursos distintos dos personagens. E vai ser nesse conflito de visões de mundo, né, do pai, do filho, o André, né, o pai chamando-se Johanna, que essa ambivalência, né, vai estar aí no centro da ordem e também da desordem da lavoura, né. Vão se desdobrar aí temporalidades que vão tensionar o existir do rapaz, né, do André. E o Johanna, por exemplo, né, ele vai ser a figura do homem familiar arcaico, aquele lavrador que respeita as leis bíblicas, as sociais, ancestrais, e vai reger aí a sua numerosa família através desses ensinamentos, desses sermões, que é como o narrador fala, né, sobre os ensinamentos, ele chama de sermões. E vai ser por meio da perversão do discurso paterno, feita pelo filho, né, desse discurso rígido e que, de certa forma, é uma espécie de castração, né, segundo aí as teorias psicanalíticas, que o André aí vai tentar alcançar formas de se fazer sujeito nas fissuras das ordens do pai, né. E aí a narração de André vai apresentar memórias, né, o livro vai ser composto boa parte dele dessas rememorações que ele vai ter aí de sua infância, mas de forma fragmentada. E o único ponto em comum presente nessas rememorações que ele vai fazer vai ser a presente figura de Ana, sua irmã, né, e a figura da lavoura, né, a terra da família. E me valendo aqui do livro A Ecocrítica de Greg Gerhardt, de 2006, né, tendo aí a tradução da Vera Ribeiro, vai falar, né, que a ecocrítica, do ponto de vista etimológico, né, ela vai nascer da junção de duas palavras, a ecologia e a crítica, e foi referida aí pela primeira vez num artigo escrito por William Huckert, em 78, né, em que o autor tentou aí uma aproximação ecológica ao fenômeno literário, tá? E aí, o que é ecocrítica, né? E dito em termos simples, a ecocrítica ela vai ser o estudo da relação entre a literatura e o ambiente físico, tá? E ela vai adotar a abordagem dos estudos literários centrada na Terra. Então, a análise ecocrítica de um texto pretende, de certa forma, né, dar voz a uma coisa silenciada, né? Portanto, a natureza e o mundo exterior, né? Mas de uma forma política, ativista ambiental. Como é embasado o livro, né? Nessa política. E falando sobre retórica agora, né, seriam os tipos de efeitos produzidos pelos discursos e como os produzem. Né?
Então, eu analisarei o romance do Raduan Assar sobre uma visão da retórica ecocrítica, tá? Não falo só aqui de uma análise dos efeitos do ambiente com a literatura e com a sociedade. Essa definição é mais voltada para um lado político e ativista ambiental, né, como eu falei, mas falo aqui de efeitos de uma relação do ambiente natural com os discursos dos personagens, né? Porém, me valendo aqui do tema da mesa redonda, né? Vou pretender aí colocar o ambiente como protagonista, que vai fazer essa ponte com a memória de André, nessas rememorações, e também com o amor incestuoso que ele sente pela irmã, né? Porque vai ser a partir dessas rememorações que a Ana vai aparecer na narrativa. E vou utilizar como análise, né, esta retórica incestuosa nassariana, que se vai valer aí do ambiente para existir. E a relação do personagem, do André, com o ambiente, vai se voltar aí mais uma forma de tentar rememorar o passado, né, a infância, como eu falei, mas com o objetivo de tentar reviver vividamente essas lembranças com a sua irmã. Por isso ele vai fazer, durante a narrativa, a rememoração se valendo da terra. Vou falar disso um pouco mais à frente, né? O livro aí, falando agora sobre a divisão da obra, vai se dividir entre a partida do personagem principal de casa, das terras da família, até a sua volta. Vou passar aqui para o próximo. A semente enferma, né? Era Ana, Pedro. Era Ana minha fome. Explodi de repente no momento alto, expelindo num só jato violento meu carnegão maduro e pestilento. Era Ana, a minha enfermidade, ela a minha loucura, ela o meu respiro, a minha lâmina, o meu arrepio, meu sopro, o assédio impertinente dos meus testículos. Gritei de boca escancarada, expondo a textura da minha língua exuberante, indiferente ao guardião escondido entre os meus dentes, espargindo coágulos de sangue, liberando a palavra de nojo, trancada sempre em silêncio. Eu inicio fazendo aqui jus ao amor incestuoso presente na obra, né? Este trecho é de um momento no qual o André aí vai confessar para o seu irmão, Pedro, sobre o que sente em relação à irmã. Né? A confissão entre irmãos é algo bem forte, né? Se sente essa força no discurso, esse desabafo. É uma espécie de cólera engasgada, né? De maneira aí que expelir este sentimento para o Pedro resulta num ato aí de fúria, né? Em forma de confissão, de espécie de enfermidade por parte do André, né? Tanto que ele se refere ao sentimento aí como uma forma de carnegão, né? O carnegão sendo aí uma protuberância de pulso. E ele se caracteriza, né, se autorreconhece em relação aos sentimentos incestuosos como uma pessoa enferma, né, como ele vai falar durante a narrativa, epilética e louca. E ao decorrer do romance, né, vai acontecer bastante esses atos em que o personagem vai praticar o autorreconhecimento, como também uma camuflagem sentimental. E é sobre isso que a gente vai falar, né, essa é a nossa retórica. Né, como o personagem vai reconhecer-se e como ele vai camuflar-se por conta dos discursos valentes da terra, né, e também do amor incestuoso. Né, essa parte aqui, ela está localizada aí na primeira parte do livro, né, que é quando o André realmente deserta de sua casa, né, e essa cena vai se passar no quarto da pensão interiorana ao qual ele se refugiou. E o livro, a produção literária de Raduan Assar, de 2008, vai dizer, né, que o amor no livro, na obra Lavoura Arcaica, muitas vezes ele vai ser o causador da discórdia. Né? É o excesso de amor que vai ativar aí o descaminho, né, a perdição, o orgulho, a desunião e as revisões dos conceitos de mundo, né, do pai, do filho, da família inteira. E as lembranças de André aparecem na narrativa, né, esses jatos de rememoração, vão revelar aí uma hipertrofia do amor materno vivenciada por ele na infância.
o que vai lhe oferecer aí de subsídio para justificar-se mais tarde diante da irmã sobre o incesto. E aí, com os versos de Jorge Lima, né, que aparecem durante a narrativa, que fala assim: que culpa nós temos dessa planta da infância, de sua sedução, de seu vício e constância? E a planta da infância, né, essa sedução, esse vício, essa constância, né, são algo dirigidos para a mãe do André, né, então que culpa ele teria desta influência que agora ele exerce em forma de ação perante a irmã, né? Então a culpada aí, segundo o discurso dele, vai ser realmente a mãe, nesses afagos desmedidos. A próxima passagem fala o seguinte, né? Se o pai, no seu gesto austero, quis fazer da casa um templo, a mãe, transbordando no seu afeto, só conseguiu fazer dela uma casa de perdição. Como dito antes, né, serão justamente os afagos desmedidos da mãe que serão explicados como fonte culposa das relações do irmão perante a irmã. Então, percebe também essa dualidade, né, entre as ações do pai e da mãe sobre a família. Essa ambivalência dentro do seio familiar entre pai e mãe vai justificar também um discurso narrativo sobre os lugares de cada familiar quando sentavam-se à mesa, né, mais conhecida aí como mesa dos sermões, que é como esse lugar é chamado pelo personagem principal. O lado direito da mesa, né, da família, é visto como o lado não errante, né, o lado que se submete às leis patriarcais, né, que vai ser aí o lugar dos irmãos e das irmãs mais velhas de André. E o lado esquerdo da mesa é pertencente à mãe, que vai aí proceder os filhos mais novos, né, e essa prole mais recente é a que vai expelir para fora o discurso do pai. Né? A gente vai ter aí o André sentado ao lado esquerdo, seguido de Ana, né? onde existe entre ambos a relação exogâmica. E vamos ter aí o Lula. Né? O Lula vai ser o caçula, e esse caçula ele vai pensar em desertar a fazenda, assim como o André fez no início do romance. Né? Ele vai pensar realmente em abandonar a família, como o irmão fez. Temos um trecho da mesa que fala assim, sobre a mesa, né, perdão. Já ao lado da esquerda trazia o estigma de uma cicatriz, como se a mãe fosse uma anomalia, uma protuberância mórbida, um enxerto junto ao tronco talvez funesto pela carga de afeto. A carga de afeto da mãe aí, percebam, é posta como a origem de todo o mal, né, que precede o lado esquerdo do pai, a mesa. Como também, né, como falado antes, é uma forte influência que justifica esse incesto na narrativa. O mundo das paixões é o mundo do desequilíbrio, e é contra ele que devemos esticar o arame das nossas cercas, e nenhum de nós há de transgredir esta divisa, nenhum de nós há de estender sobre ela sequer a vista. É através do recolhimento que escapamos ao perigo das paixões. Mas ninguém, no seu entendimento, há de achar que devemos sempre cruzar os braços, pois em terras ociosas é que viceja a erva daninha. Ninguém em nossa casa há de cruzar os braços quando existe a terra para lavrar. Ninguém em nossa casa há de cruzar os braços quando existe a parede para erguer. Ninguém ainda em nossa casa há de cruzar os braços quando existe o irmão para socorrer. O discurso do Hannah, né, o pai, a quem a passagem lida pertence, vai ser aí uma das fontes influentes que deram origem ao incesto, né? Ocorre entre os dois filhos. Mas esse aí não vem em forma de afago, como é no caso da mãe, né? Essa forte influência, mas vai vir em forma de sermões, né? De tabus, de limitações, que vão se valer aí de leis ancestrais e bíblicas, né? Percebam. E é contra a lei patriarcal, né? Valente do campo, que o André será ambivalente, né? É um ambiente que enclausura o personagem, que o faz rebelar-se. Porque toda a narrativa aí vai girar em torno da terra, né? Essa é a força motriz do romance, do discurso do pai, né? É a que une, mas é que separa também, né? É aquela que vai esbanjar a fartura, mas é uma força que vai corromper também. E o verbo patriarcal sobre o mundo das paixões, né, que ele fala aí, o mundo das paixões é o mundo do desequilíbrio. E me refiro aqui às paixões vindas de fora das cercas da casa, né, da fazenda.
E é um discurso que corrompe o André, né, e que caracteriza de certo modo, que o caracteriza, porque ele vai cruzar os braços dentro daquela proteção, né, mas não só se deve recolher-se dentro do externo com relação às paixões, que é como o pai diz, deve-se trabalhar dentro das cercas para que nenhum mal aí venha florescer naquele lugar. E vai ser o caso do André, porque ele é uma figura qual não lavra, não pratica esse imperativo do trabalho, né, dentro das cercas e nem sustenta o discurso do pai, né, e que por fim aí pratica o incesto. E o jovem vai se ver aí, né, enclausurado, não podendo ir em busca dessas paixões, né, e ele então vai se voltar à família para suprir essa necessidade e vai tornar-se adepto de uma nova linguagem, né, a partir justamente de seus pais e dele próprio, né. Vai demonstrar ser totalmente aí a favor do tabu, né? Um discurso mais tarde com Ana, que pertence aí à passagem, a próxima passagem. Foi um milagre descobrirmos, acima de tudo, que nos bastamos dentro dos limites da nossa casa, confirmando a palavra do Pai de que a felicidade só pode ser encontrada no seio familiar, no seio da família. O André, ele terá uma irmandade com a natureza, né? Com o meio externo, por meio dessas rememorações faladas anteriormente, né? Essas rememorações que ele pratica tentando alcançar um passado e as sensações vividas na infância com Ana são motivos também do auto-reconhecimento do ser. E indo na contramão do discurso paterno, o personagem vai acabar aí reconhecendo a si mesmo, né, as suas vontades, as suas paixões, desertando a casa da família, né, aceitando esses sentimentos pela irmã. Mas, além de fazer esse reconhecimento de si mesmo, no meio do ambiente, o adolescente vai se camuflar nele. A camuflagem é que se torna uma forma do personagem ocultar da família, do Johanna, né, da mãe, dos irmãos, a relação exogâmica aí, e os sentimentos existentes nela, né, em Ana. E não tardava Ana, essa minha irmã que, como eu, mais do que qualquer outro em casa, trazia peste no corpo. E os meus olhares não se continham, e eu desamarrava os sapatos, tirava as meias, e com os pés brancos e limpos ia afastando as folhas secas, e alcançando abaixo delas a camada de espesso humus. E a minha vontade incontida era de cavar o chão com as próprias unhas, e nessa cova me deitar à superfície, e me cobrir inteiro de terra úmida. E esta passagem trata de uma cena, né, em que há uma celebração familiar na fazenda da família e ambos os familiares se juntam ali no aglomerado para prestigiar a dança cigana de Ana, da caçula, né? E enquanto isso, o André se distancia aí do aglomerado de pessoas, né, ao longe, para poder observar a irmã dançando, né, com o que ele vem a dizer, olhos enfermos, que é como ele vai se caracterizar ali no momento, né. Essa doença, essa enfermidade é o amor e o desejo que ele sente, né. A peste impregnada tanto nele como nela é justamente o desejo que ambos sentem um pelo outro. Então percebe-se a necessidade do contato de André com a terra para o seu bem-estar, né, para fugir e para acalentar esse sentimento incestuoso que ali crescia de forma virulenta nele, observando a dança da irmã. Né. E é uma forma de reconhecer-se, como também de ocultar-se. Né. Trouxe aqui esse pedaço da narração para fixar essa sede da busca de um acalento, né, de uma quietação para com a terra, contra a euforia do personagem. E essa euforia incestuosa, no caso, né, o André vai buscar justamente uma válvula de escape, percebam, né, uma atmosfera privada, uma camuflagem, para que pudesse sair dos devaneios, né, sua virulenta paixão que acontecia ali no externo. As coisas vão mudar daqui para frente. Vou madrugar com os nossos irmãos, seguir o pai para o trabalho, arar a terra e semear, acompanhar a brotação e o crescimento.
participar das apreensões da nossa lavoura. Vou pedir a chuva e o sol quando escassear a água ou a luz sobre as plantações. Contemplar os cachos que amadurecem, estando presente com justiça na hora da colheita, trazendo para casa os frutos, provando com tudo isso que eu também posso ser útil. Vou participar do sentimento sublime de que ajudei também, com as minhas próprias mãos, a prover a mesa da família. E este trecho aqui é pertencente a uma parte da narrativa em que o André se declara em oração, numa capela, para Ana, né, e justifica o seu romance aí, a ela, né? E ele, né, como prova do seu amor, do amor que sentia e querendo a aceitação também da menina, né, perante aquela relação, ele vai dizer a ela que se submeteria à família e passaria então a trabalhar nos campos, né, com os irmãos, coisa que não fazia, e demonstraria lealdade aos ensinamentos do pai, né? Ou seja, tornaria-se um bom filho aos olhos da família, né, e das leis, por conta justamente dela. E em troca de toda a dedicação à família, ele vai querer da menina aceitação, né? E a demonstração dessa relação entre eles em público, né? Ele vai querer o amor correspondido a favor de toda essa submissão, de toda essa baixa de guarda de preceitos do personagem. Pode ser dito que a submissão perante a família é um processo que também faz parte do reconhecimento do André. Daqui para frente quero ser como meus irmãos. Vou me entregar com disciplina às tarefas que me forem atribuídas. Chegarei aos campos de lavoura antes que ali chegue a luz do dia. Só os deixarei bem depois de o sol se pôr. Farei do trabalho a minha religião, farei do cansaço a minha embriaguez. Vou contribuir para preservar nossa união. Quero merecer de coração sincero, Pai, todo o teu amor. E esse segundo trecho é uma fala do André perante o pai agora, né, quando ele retorna aí à casa da família, o jovem, né, quando retorna. E esse retorno caracteriza o André com um novo discurso, né, um discurso virulento, de submissão, fazendo jus ao que disse a Ana, né, no primeiro trecho acima. E a partir desse discurso, o André vai objetivar ser um bom filho, né, praticando o ato aí de descruzar os braços dentro das cercas, né, para que o pai aí possa amá-lo, né, e amando o filho, poderia depois aceitar a relação amorosa entre a prole ali, né. E a volta do rapaz ao seio familiar vai remeter muito à parábola do filho pródigo, né, mas ao contrário do filho pródigo, o André não vai retornar aí à casa de seu pai com arrependimento de sua partida, né, resignado, mas ele vai se dispor a não atacar a palavra do patriarca, né, e mostrar que os alicerces da família são frágeis, né, que a tradição pode e deve ser corrompida. Então, ele vai retornar aí querendo um lugar à mesa, né, pretendendo trazer algo novo, vindo de fora das cercas, né, um discurso vindo do externo. E essa volta de André à fazenda contamina a conduta do pai e a lei patriarcal que cercava ali toda a fazenda, né? O Johanna, seu pai, né, vem estar ciente do incesto através de Pedro. Lembram do primeiro slide? Né, que houve ali a confissão entre irmãos? Então, é nesse momento que o Johanna vem a estar ciente disso, né? O filho mais velho, Pedro, né, vem a contar-lhe isso. E a tragédia nassariana, que é como acaba o livro, com a morte de Ana, né, e quem vai matá-la aí é o próprio pai, vai ocorrer numa festa, um festejo, né, em que toda a família prepara ali como comemoração a volta de André para casa. E nesse festejo que Ana vai aparecer pela primeira vez na narrativa, né, depois da volta do irmão. Ou seja, ela nunca havia aparecido na narrativa, a não ser nas rememorações de personagem. Então percebam como é importante a memória do André, né, para a narrativa. E aí ela vai aparecer, né, praticando aí
um tipo de dança cigana, chocando a todos pela sua atitude, né, em derramar vinho sobre o corpo enquanto dança, né? E o André, sabendo que essa dança era certamente para ele. Ela também aí aparece vestida nessa cena com alguns acessórios pertencentes ao irmão. Né, esses acessórios o André tirou de todas as mulheres com quem teve contato aí, sexual, né, enquanto estava fora das terras da família. E Ana se apodera desses objetos sem que ele veja, né, e os usa naquele momento. Que é o que vai dizer aí a passagem. Coberta com as quinquilharias mundanas da minha caixa, tomou de assalto a minha festa, varando com a peste no corpo o círculo que dançava. Roubou de um circundante a sua taça, logo derramando sobre os ombros nus o vinho lento. Ela sabia surpreender essa minha irmã, sabia molhar a sua dança, embeber a sua carne, castigar a minha língua no mel litúrgico daquele favo, me atirando sem piedade numa insólita embriaguez, me pondo convulso e antecedente, me fazendo ver com espantosa lucidez as minhas pernas de um lado, os braços de outro, todas as minhas partes amputadas, procurando na antiga unidade do meu corpo. Eu que estava certo, mais certo do que nunca, de que era para mim, e só para mim que ela dançava. E é a partir daí, né, novamente, que vai aparecer uma citação aqui já mostrada, mas desta vez não em forma de rememoração do personagem, do André, né? Eu me vali da passagem para falar sobre a camuflagem do André com a terra, né, perante os sentimentos incestuosos, como forma de acalento, e essa passagem vai surgir novamente na narrativa, no momento dessa dança de Ana, tendo ainda o mesmo objetivo, o de camuflar os sentimentos que ali surgiam no adolescente. E os meus olhares não se continham, eu desamarrei os sapatos, tirei as meias, e com os pés brancos e limpos fui afastando as folhas secas e alcançando abaixo delas a camada de espesso humus. E minha vontade incontida era de cavar o chão com as minhas próprias unhas e nessa cova me deitar à superfície e me cobrir inteiro de terra úmida. Né? Portanto, a volta de André à fazenda da família contamina a conduta do pai e a lei patriarcal bíblica, né? Esses discursos, esse dialogismo entre os discursos, né? Principalmente vai corromper aí aquela lei de não matarás, né? Ele que vinha, né, objetivando com a volta demonstrar que os alicerces da família eram frágeis e que o seu discurso novo e virulento existia, o André acaba por perder toda a força motriz de sua urgência de vida, que era a Ana, né, que era a irmã. O alfanje estava ao alcance de sua mão e, fendendo o grupo com a rajada de sua ira, meu pai atingiu com um só golpe a dançarina oriental. Era o próprio patriarca, ferido nos seus preceitos, que fora possuída de cólera divina. E é o que falamos, né, no início, que o amor muitas vezes vai ser o causador da discórdia, né? E vai ser o excesso de amor que vai ativar esse descaminho, que vai ativar a perdição, a desunião e a revisão, principalmente, dos conceitos de mundo, né, da tradição e da experiência, que é justamente o que faz jus a essa passagem, né, da ação do Johanna. Então, a retórica incestuosa nassariana é a prova disso, né, dessa urgência amorosa que traz inesperadamente aí a morte do objeto amado. Entre as coisas humanas que podem nos assombrar, vem a força do verbo em primeiro lugar. Precede o uso das mãos, está no fundamento de toda a prática. Vinga e se expande e perpetua, desde que seja justo. E antes não existindo, mas ao final do livro percebe-se que sim, né, existe o medo, o respeito, a submissão por parte do André e ao pai,
o nosso personagem principal, ele desenvolve um temor à palavra do patriarca, né? A partir da perda familiar que ocorreu ali, né? Antes não existia esse temor, existia realmente uma cólera, uma raiva dos ensinamentos do pai. Então, o André abdica novamente aí de seu discurso, mas agora ele vai se submeter à família, às leis, ao campo, à matriarca e principalmente ao patriarca. Ele vai passar aí a ser adepto, podemos dizer isso, né? Ser adepto do verbo do pai, o que caracteriza aí mais uma fase do autorreconhecimento do personagem. E aqui estão as referências, né? Caso alguém queira printar aí. Muito importante, esses livros que me vali aqui se aprofundam realmente não só do tema desta minha apresentação, né, que é a retórica incestuosa, Valente da Terra, mas de todo o livro, né? Todo o livro é único, é um livro maravilhoso, é uma obra que não fala somente disso, né? Desse incesto, mas também discurso sobre o tempo, sobre a paciência, sobre a ancestralidade, sobre a família no geral, né? E é isso, pessoal. Por conta do tempo, né? Acho que eu já extrapolei, eu vou passar aí a minha palavra para a Sonaia e vou ficar aqui no chat para responder, né? Quaisquer dúvidas aí que surgirem sobre a obra. Boa tarde a todos e todas e todes. Eu trago para vocês. Obrigada, Brenda, pelas palavras. É incrível como só a mulher morre na história. Só fazendo uma parte aqui em relação à sua fala. Foi, sim, muito, muito boa a exposição. Então, vamos à minha. Eu trago para vocês Clarice, já que visitada pelo Congresso em muitas salas, dada a sua produção maravilhosa, né? Que realmente tentando aqui compartilhar com vocês não consegui abrir o. Aqui apareceu, Sonaia. Para você apareceu também? Tá bem pequenininho, quase não dá para ver. Para mim, não estou vendo a apresentação completa, minha gente, me desculpem. Ali, abaixo ali tem um zoom, sabe? Na barra ali laranja tem uma parte do zoom. Eu acho que está em 25% o zoom. Eu acho que ficaria legal em 50%. Não sei. Isso. Ok. Então, eu trouxe para vocês a Animalia lispectoriana. Eu nomeei assim, assim, na verdade é uma proposta. Apesar do Congresso falar assim, vamos falar de amores literários, e a gente também está sempre falando sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor, mas aqui eu trouxe um pouco do ódio, na verdade. Porque o conto escolhido, o Búfalo, ele vai tratar de uma mulher rejeitada que está em busca de achar dentro de si um meio de promover essa cisão em relação ao objeto amoroso, no caso, o sujeito amoroso que não a corresponde. E quem é que nunca viveu uma rejeição, né, amorosa? Ah, que negócio difícil. Então, o Búfalo, ele está no livro Laços de Família, que foi publicado em 1960. E nesse livro temos uma reunião de 13 contos e todos versam, como sempre, em toda a obra de Clarice, não tinha como ela deixar de lado o afeto, posto que ela
ela prefere, dentro da sua prática, essa intrusão, né, na consciência e na inconsciência dos seus personagens. Então, sempre a gente vai fazer uma visita. Eu acho que Clarice sempre um prato cheio para qualquer psicanalista. Eu não sou psicanalista, mas para a gente investigar um pouco como se manifestam esses conceitos da psicanálise na literatura, esse estilo clariciano, esse fluxo de consciência que ela nos dá esse acesso. Então, é uma narrativa onde o narrador onisciente invade a mente de uma mulher que passeava em um jardim zoológico em plena primavera. Essa mulher é descrita vestida em trajes discretos, com casaco marrom. Esse casaco ele é representativo, muito importante, inclusive, essa cor, esse casaco. Então, em média reza, a história se dá, ela começa, se a gente fosse fazer um curta-metragem, começaria uma mulher olhando para assim, é muito visual esse conto. Então, a gente começaria com uma mulher observando leões. E, a partir dessa observação, ela observa 2 leões. Esses 2 leões estão enamorados. E essa mulher estava ali porque ela estava buscando processar uma situação afetiva que ela tinha vivido. Ela acabava de ter sido rejeitada pelo homem que ela amava e ela estava ali naquele jardim buscando o que tivesse mais de instinto, mais de cru na natureza, desse diálogo com a natureza, para ela poder sobreviver àquilo que está nomeado lá em cima no título da apresentação, que é Onde Aprender a Odiar para Não Morrer de Amor. Então, ela estava naquela dor absurda que a gente sente quando sofre uma rejeição, oferece o nosso afeto, o nosso amor para alguém, e esse alguém rejeita. E aí eu acho interessante porque a Clarice já começa com os leões, né? E o leão é um símbolo muito expressivo do ego, né? Da questão da nossa autopreservação, de como a gente se apresenta para o outro, né? Desse lugar da gente, de como a gente se representa para o outro, e como o ego que sofre esses arranhões das nossas emoções, né? A gente não pode disfarçar as emoções tão completamente, então acaba que o nosso ego, que é aquilo a ideia que a gente defende da gente, acaba ficando arranhada pelas nossas emoções, pelas nossas expressões emocionais. Então ela começa a narrativa falando que ela busca ali o ódio, né? E acaba ficando frustrada porque em plena primavera ela entra nesse jardim zoológico e ela em tudo que olha só encontra referências para o que tem de melhor do amor. E isso a opõe àquela busca dela. Ela quer incorporar aquela perda, ela quer sentir raiva, ela quer sentir todo o desprezo de volta pelo afeto não recebido, porém tudo que está em volta dela, o diálogo que vai existindo com ela, entre ela e a natureza, vai dizendo a ela do amor. Então, eu separei aqui, do ponto de vista analítico, as representações dos animais em relação de ao processo que ela vai construir para ela se livrar ou para ela operar a separação do objeto de amor dela e se libertar do apego que ela sentia. Então, cada jaula ou cada animal dentro dessa jaula vai representar, inclusive, essas emoções e essas relações que ela mantém até consigo mesma. No início do conto, ela vai dizer que ela se sente enjaulada pelas jaulas, né? Na verdade, aquilo era uma metáfora dela mesma, dentro daquele jardim, ela estava dentro dela mesma, visitando essas feras que estavam aprisionadas em relação aos afetos e as emoções na qual ela
estava sentindo, né? Ou estavam aprisionadas porque ela estava obcecada por aquele objeto de amor. Então, começa aí com os leões, que eu já disse antes que são o que vai chamar a atenção é o fato deles estarem no parágrafo ela também fala sobre que esse caráter de esfinge do leão, né? O leão se coloca numa posição de esfinge. Eu fiquei pensando que essa relação muito com o enigma, né, dos nossos afetos, assim, como a gente se relaciona, como essas emoções podem desencadear determinados comportamentos. Então, depois do encontro com os leões, ou seja, com seu próprio ego, ela vai partir e encontrar na segunda jaula a girafa. E essa girafa, ela vai estar ali representando um aspecto de desdém também em relação à rejeição sofrida. A girafa, ela é um animal bastante alto e ela tem uma certa leveza e ela vai destacar essa altura e também trazer uma relação com os aspectos inocentes do amor. Quer dizer, o amor é tudo de bom, o amor é puro. Por que eu tenho que rejeitar, sentir esse sentimento? Por que ele não aceita a minha pureza e meu amor? E mais uma vez ela se queixa de que não encontro aqui o que eu estou procurando, tudo que eu olho só vejo amor, só vejo os aspectos do amor. E aí ela vai seguir adiante e ela vai para a segunda jaula. E a segunda jaula é a jaula do hipopótamo. Então, o hipopótamo vai estar aí representando o amor carnal, que o personagem, ou a relação que ela mantém, ou a ideia que ela faz do amor, que está relacionado a uma entrega silenciosa do corpo, onde não existiria uma oportunidade para o pensamento, uma vez que a fala ou o pensamento entrasse nessa relação da carne e do corpo, logo essa relação estaria afetada e se sairia dessa entrega silenciosa que o amor tem. Depois que ela se depara com os hipopótamos e ainda revoltada com o fato da passividade do hipopótamo, ela vai para a jaula dos macacos. E lá ela tem um desejo louco de matar os macaquinhos a tiros. E ela fica lá indignada com a resignação que os macacos têm em relação de afeto, né? Como eles se distribuem dentro da jaula e estão sempre nessa troca afetiva, amorosa, um com o outro. Ela vê uma mãe amamentando, a macaquinha amamentando o macaquinho, outros se enamorando, e isso tudo deixa ela indignada, porque ela via que os macacos estavam ali com o peito expostos e sem orgulho, né? E logo no início, quando ela entra nesse jardim, o que ela bate de frente justamente com o orgulho dela ferido pela rejeição. E aí, depois dela se deparar com essa alegria, com esse estado de efusividade do amor e de entrega do amor com os macacos, ela mais adiante vai para a jaula do elefante. E aí ela vai levada a pensar o sentimento dela do ponto de vista de que todo o nosso sentir, toda a nossa emoção, ela tem um peso. Então, enquanto ela observava o elefante, ela tentava acomodar o tamanho do que ela sentia dentro dela, né? E ela, nessa relação de simbiose que ela vai ter com cada animal, buscando encontrar essa identificação instintiva de suas emoções mais primárias, no qual todos os animais só falavam a ela do afeto, do amor, ela ainda continua lá tentando estabelecer, ainda encontrar um animal que pudesse despertar nela esse sentimento, esse ódio que permitiria essa cisão desse objeto com esse objeto de amor. Então ela vai e se depara com o camelo, né? E o camelo aparece como o símbolo da paciência. E ela fica aflita, olhando para ele tão impávido, tão quieto, tão sem se mexer ali, pacientemente mastigando. E ela associa a imagem dessa paciência, ela associa o camelo também a Trapos, né? Ela dá
esse aspecto do pelo do camelo, a adjetivação de trapos. Acho que isso também muito em função do que ela sentia, né? Por vir processando nesse diálogo que ela faz, indo em cada jaula, como é que ela estava sentindo aquela situação, como ela estava processando aquele afeto sendo destruído, ou a busca por não querer mais ofertar um amor, que não, na verdade, não é nem por não querer ofertar um amor, é, no caso, a dor de ter ofertado o amor e ter ele rejeitado. E essa questão, né, essa paciência, impassividade do camelo, faz ela buscar despertar nela uma tentativa de fôlego para ela mais uma vez se libertar do amor, assim, eu não, na paciência, né, que a paciência é o quê? Eu vou esperar até ele me amar? Não posso esperá-lo até me amar. Então, o camelo, ela ilustrava isso. Eu vou ficar o quê? Eu vou me tornar um trapo esperando esse homem me amar um dia. Eu vou ficar aqui aguardando o amor, vou dar este amor para ele e ele simplesmente, até o dia que ele aceitar esse amor. Aí, prosseguindo, depois que ela tem esse embate com o camelo, ela encontra no jardim um parque, e nesse parque tem uma montanha-russa. Essa montanha-russa, primeiro ela eu acho interessante porque ela associa a um banco de igreja, né? E eu fiquei pensando nesses artifícios de quando algumas meninas rompem as relações afetivas e vão diretamente para a igreja curar o amor. Enfim, nada contra, mas eu vejo que a Clarice, em 1960, já tinha reparado nisso. Mas aqui por mais que ela associe a um banco de igreja, ela vai falar também da experiência do abandono do corpo, né? E ela se entrega lá ao brinquedo e vai viver de acordo com o que aquele brinquedo que ela se entregou, ao jogo que ela se entregou, vai direcionar ela. E ela sai dessa aventura com uma sensação de vergonha. E mais uma vez ela não consegue essa libertação que ela tanto deseja, de encontrar esse sentimento novo, essa nova emoção que faça com que ela rompa com aquele afeto que está fazendo ela doída de uma maneira tal que ela busca o ódio. Depois que ela sai desse passeio, dessa brincadeira, né, nessa relação com a montanha-russa, ela encontra mais uma vez agora um outro animal, e esse encontro é um encontro com um coati. Aí, com essa jaula, ela se sente novamente em claustro, assim como quando ela entra no jardim e se depara com a cela dos leões. Então, ela está em claustro e ela observa o coati e o olhar ingênuo do coati e a liberdade que ele expressava, que ele emanava, faz ela se sentir aprisionada, ainda mais aprisionada ao afeto, né? Daí por diante, ela vai para o jardim e aí ela vai ter um encontro que é bem interessante e, na verdade, vai ser um encontro que vai dar nome ao conto, né? No caso, vai justificar o título do conto. Na persistência de sua vontade atormentada de ódio, onde aprender a odiar para não morrer de amor. Então, ela observa e vê um campo, um terreno bem seco dentro do jardim, né? E ela percebe que é a jaula do búfalo. E aqui, já adiantando, o búfalo é percebido no xamanismo, por exemplo, como um animal que é símbolo da coragem feminina. E ele já é representado para ela, por exemplo, ela está no jardim, ela fala que tudo está crescendo em volta dela, as árvores, os animais estão todos enamorados em plena primavera, e o único lugar que ela vai conseguir encontrar assim, alguma relação com o que está acontecendo dentro dela é com aquela cela, é com aquela jaula do búfalo. E o búfalo, ele está completamente indiferente a ela.
mas ela já sente ali no primeiro contato com aquele animal, com aquele diálogo que é simbólico, eu diria, que à medida que ela percebe um animal, ela vai também internalizando, incorporando a força desses animais todos, que ela já atravessou o jardim e encontrou, já estão dentro dela com a força que eles trazem, né? Muito embora ela tenha ido ali para visitar uma emoção que ela não conhecia anteriormente. E no caso, ela justifica, ela diz que ela só sabe amar, ela só aprendeu a amar, ela só sabe perdoar, ela só sabe ser perdoada. Tudo tão, o amor que ela aprendeu é um amor voltado a um processo de resignação, um estado de espera contínua. E aí ela tem essa sede de achar essa violência que faça com que ela não haja de acordo com a vontade alheia, mas com a vontade própria. E aí ela já vai começar a relação com ela. A primeira coisa que ela observa no búfalo é o tamanho dele e principalmente a proporção em relação à cabeça e o corpo. Já aí criando essa nossa relação de que a inteligência preponderando em relação aos desejos, aos instintos, vamos assim dizer. E ela continua a observação dela e ela tem medo. Num primeiro momento, ela recua do que ela percebe, mas ela sente algo dentro dela. Clarice gosta muito de fazer essas sinestesias. Ela coloca como algo branco que se esparrama dentro dela quando ela encontra o búfalo. E o búfalo também é caracterizado negro, muito negro. Na verdade, as cores do bisão, a cor típica do búfalo é marrom, até porque ela já está vestida de marrom, está vestida com um casaco marrom. Então, o personagem ela já traz, né, dentro da narrativa essa identificação que vai se dar no final do conto com este animal, de forma que o casaco seja essa representação. Então, ela sente algo nela se esparramar, né? Algo nela se torna fluido. Estava preso e se torna fluido, né? Porque se esparrama, algo se abre dentro dela. E aí ela tenta se comunicar com esse búfalo e ao tentar se comunicar com ele, ele continua a dar as costas para ela. Então ela se sente novamente revisitada pela dor da rejeição em relação ao um homem lá que ela amava. E nessa experiência repetida da rejeição, dessa vez do búfalo, ao invés de ela sentir a tristeza e o arrefecimento em função de ter sido desprezada, ela sente uma alegria. E a partir dessa alegria, ela finalmente que vinha o caminho, percorreu todo aquele jardim em busca de um alento que despertasse nela o ódio, ela vai vivenciar isso quando ela expressa, dizendo para o homem que ela amava, que o amava, mas fazendo essa expressão, se expressando dessa maneira, dizendo que o amava, mas com um sentimento de ódio, e diz ao búfalo que o odeia, mas com um sentimento de amor, no sentido de ódio de que ela ali naquele momento em que ela encontra naquele animal uma coragem feminina, ela se desliga daquele amor. Aquele amor ele é substituído, por assim dizer, por um ódio despertado pelo animal, o búfalo. Então, o Lacan ele tem uma observância a respeito sobre as relações de afeto e o amor especificamente, que ele diz que o amor transita. Tem determinados sujeitos que transitam entre o amor e o ódio. No caso do meu personagem, eu vou dizer assim, que é como se ela negasse o amor. O amor para ela e para um monte de gente seria um sentimento demonizado, um sentimento de feio, né? A gente pensa, como assim sentir ódio? O ódio não é um sentimento legal. E para a psicanálise, todo sentimento quer dizer alguma coisa, né? Importante, tem uma função importante. Então é assim também com o ódio. O ódio guarda nele, como diz o Christian Duncan, uma
comentando Lacan, o óleo guarda nele uma força transformadora. Então, por exemplo, para essa personagem clariciano, eu acho que Clarice faz isso esplendorosamente. Aqui poderia estar narrado, por exemplo, as etapas de uma separação na psique feminina e como a gente resiste a determinadas cisões afetivas, mas que chega um momento que a gente precisa, inclusive, acessar esse sentimento mais primitivo da gente para poder se libertar de determinadas relações. Você precisa despertar em si um pouco dessa fúria de vida para que você consiga dar um novo significado ao afeto que você viveu e que não estava sendo legal para você. Do ponto de vista do personagem, ela era uma mulher que estava o tempo inteiro resguardada e só pensando em amor. Ela estava naquela fase, né? Quando a gente ama, a gente quer o quê de volta? A gente quer ser amado de volta. Então, como ela não encontrou essa oposição, né, de ofertar o amor e recebê-lo, ela parte daí para essa função, essa busca, essa aventura intermediária. Quer dizer, o que é que eu faço com esse afeto? Como é que eu transformo esse afeto que eu ofereci, mas não recebi de volta essa troca? E aí ela vai vivenciando, que a Clarice vai ilustrando a partir dos animais, né? Todas essas etapas, a etapa do orgulho ferido, a etapa de que eu não estou nem aí para que essa relação tenha acabado, a etapa da saudade, da vontade de ter o corpo junto, depois o peso do sentimento, né? Do sentimento não correspondido, né? A ideia de que a gente tem que esperar um determinado tempo para a gente poder atravessar essa separação. Posteriormente, essa aventura que a gente se coloca quando faz uma cisão, há uma separação e que a gente quer experimentar o novo, a montanha-russa aparece como essa etapa para essa mulher, né? A etapa de experimentar o novo, de buscar uma nova emoção para substituir aquela emoção que você tinha anteriormente com alguém, vivia anteriormente com alguém, né? E que, na verdade, essa etapa da montanha-russa oferece as experiências, mas não necessariamente ela vai nutrir, né, a necessidade desse sujeito de encontrar uma emoção amorosa, um afeto saudável, que vai fazer com que ele sinta o amor recíproco. E, posteriormente, ela vai encontrar o Coati, né, que é o símbolo da curiosidade, ou seja, para ela conseguir se recuperar daquele afeto e daquela rejeição, ela precisava manter uma certa curiosidade em relação, em função do amor, em função de achar o novo. E aí, depois dessa experiência de se abrir, de estar curioso, é que ela tem um encontro com o búfalo. Esse búfalo, algo também dentro dela, né? Aqui eu faço menção à mitologia africana, por exemplo, que traz um dos seus mitos, a Oiá. Ela também se transforma, ela também originalmente é um búfalo, né? Então, quer dizer, essa força, esse negócio de ir para frente, de ter a coragem de ir para frente, que é algo que a gente precisa nutrir quando passa por um processo de separação e de rompimento, né? Enfim, eu acho que eu consegui completar meu tempo. Mais uma vez eu vou repetir o título do conto, que é O Búfalo de Clarice. Eu preparei os slides, mas o outro jogo de slide que eu tinha feito não deu certo, teve uma falha no meu computador, então ficou só uns recortes. Eu peço desculpa e agradeço a todos. Boa tarde. Obrigada, Sonaia. Pessoal, a lista de frequência já está aí no chat. Então, se vocês puderem me dar um retorno, né, se ela está funcionando ou não.
E aqui fica o momento para realmente quem puder e quiser ficar, né, falar sobre algo, tecer comentários. Está funcionando a lista? Obrigada aí, né, pelas congratulações. Pronto, então está funcionando. Eu vou parar a gravação, tá? Mais uma vez ela vai ficar disponível no canal do YouTube, no YouTube do Ligepse, né? Ligepse, aí vocês procuram. Vai estar também gravado. Muito obrigada a participação de todos. Dos ouvintes, né, da Sonai, a nossa palestrante da Elisa Maraújo também, né, os nossos membros aí do Ligepse. Agradecemos realmente a participação de todas, né, o tempo que tiraram. Vou parar a gravação agora. Falar de Clarice é maravilhoso, né? Realmente. Pois é, Rose.